Boa tarde, bom dia, alunos do nono ano. Professor Tarsis aqui, tá? Marcar aqui para vocês verem. Aula de biologia. Nós vamos começar hoje um conteúdo que vai ter uma parte que a gente já viu no primeiro bimestre, mas já com conteúdo novo do segundo bimestre, porque o nosso conteúdo do nono ano, como ele é dividido em biologia, física e química, então alguns conteúdos em biologia nós vamos trabalhar ele de forma mais lenta, né, de forma mais detalhada, tá bom? Pessoal, nós vimos lá no primeiro bimestre sobre a importância dos gametas, né? Vocês lembram aqui, ó, deixa eu até desenhar aqui, do espermatozoide, do óvulo, né? Os gametas humanos que levam o material genético chamado de DNA, lembram disso? Então nós vimos a importância dessas células chamadas gametas para a transmissão da vida, né? Por isso que nós vamos ver nessa aula noções básicas de hereditariedade. Como que as características passam de um ser humano para outro? Por que você tem traços e características do seu pai, da sua mãe, ou mesmo da sua avó, do seu avô, dependendo quem você é? Então, tudo isso está relacionado aqui, ó, a molécula de DNA que é transmitida pelos gametas, tanto masculino quanto feminino. Lembrando que esses dois aqui eles se juntam para formar o que nós chamamos de embrião ou zigoto, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vamos olhar essa imagem aqui de número 1, tá? Então imagem 1, 2 e 3. Vamos olhar primeiramente para a imagem de número 1 aqui, ó. Então aqui eu tenho uma célula, ó, vou circundar a célula todinha aqui de vermelho. Então nós temos uma célula que é a unidade, nono ano, fundamental do seu corpo. Então todo o seu corpo é formado por trilhões dessas células. E essa célula, ela vai ter uma estrutura, como a gente já viu. Ela tem um núcleo, aqui ó, onde fica localizado o material genético que é de DNA, no nosso caso, DNA. Minha letra é muito estranha, gente, mas vocês estão entendendo aí, né? Ainda mais mexendo no meio digital, fica mais feia ainda a letra. Então nós temos aqui, ó, o DNA, tá? Aqui eu tenho o citoplasma em volta desse núcleo com as organelas celulares. E aí, se eu pegar aqui, ó, vamos seguir a setinha em vermelho aqui, ó. Se eu pegar aqui esse núcleo aqui, ó, e aqui, siga a setinha, e for aqui para o cromossomo, eu vou ter nesse núcleo estruturas chamadas de cromossomo, que vai ser nada mais, nada menos do que o DNA mais proteínas de forma compactada aqui, ó. E aí, à medida que eu vou olhando isso daqui, pessoal, vai chegar até aqui, ó, o nível do gene. O que é um gene? O gene, ele é uma unidade funcional do DNA. É só vocês lembrarem que para cada característica do seu corpo, para cada funcionamento do seu corpo, nós temos genes, que são, lembra lá do exemplo da biblioteca? O núcleo é como se fosse uma grande biblioteca. E cada livro seria um gene, tá? Que contém uma informação específica para alguma coisa que vai dar funcionamento no seu corpo, características físicas e por aí vai. E aí nós vimos que esse DNA aqui, ó, ele é formado por 4 nucleotídeos, né? Que é a adenina, que é o A, e ela se liga com a timina, né? E nós temos a guanina, que se liga com a citosina. Lembrem sempre que entre guanina e citosina tem 3 ligações de ponto de hidrogênio e entre adenina e timina tem 2, tá? Como está representado aqui também, ó, na imagem, tá? Beleza, vamos agora para a imagem 2. Pessoal, a imagem 2 nada mais é do que o Gregor Mendel, que é... Aqui, ó, Mendel, deixa eu escrever o nome dele aqui para vocês, ó. Mendel, tá? Ele era um monge que ele propôs explicações para a hereditariedade, tá? Então, a gente vai estudar sobre as leis de Mendel nesse bimestre também e vamos entender melhor qual foi a importância desse cara aí que está mexendo com essas flores de ervilha aí, tá bom? E aqui nós temos um exemplo, na número 3, de um heredograma, que é quando eu mostro, por exemplo, aqui, ó, tem os avós, o pai aqui quadradinho, a mãe em redondinho, e isso mostra, nós chamamos isso de heredograma,
tá? Esse heredograma, ele é muito usado em genética para mostrar as gerações de uma família, por exemplo, principalmente quando eu tenho doenças genéticas envolvidas, tá bom? Nós vamos entender isso melhor mais lá para frente. Pessoal, agora nós vamos ver o seguinte, ó. Deixa eu passar aqui. E aí vem a seguinte pergunta, ó. Como que se transmitem as características de indivíduo para indivíduo? Primeira pergunta que nós fazemos aqui, certo? E aí você vai me responder o quê? Através do DNA, e nesse DNA eu tenho o quê? Genes, né? E aí vem a seguinte pergunta, mas professor, o que é um gene? Um gene, nono ano, nada mais é do que uma unidade funcional do DNA, que vai ser responsável por codificar uma informação genética específica, tá? Então, é uma unidade funcional do DNA, beleza? Desculpem essa letra horrível, gente, mas eu estou escrevendo no computador, aí fica estranha mesmo. Então, é a unidade funcional do DNA. Vamos lá. Então, dentro disso, nós temos o quê? Uma informação genética, que é passada através dessa molécula de DNA, e essa informação genética está nos genes, que são as unidades funcionais do DNA. Esses genes formam o DNA, esse DNA junto com proteínas formam os cromossomos ou cromossomas, e isso tudo é localizado onde? No núcleo das células, tá, pessoal? Então, é um constituinte da célula com papel fundamental, uma vez que é nesse núcleo que se encontram os cromossomos. Então, aqui nessa imagem, nós temos o mesmo raciocínio. Ó, nós temos aqui o núcleo da célula. Desculpa, nós temos a célula completa. O núcleo está aqui representado em azul, tá? Dentro desse núcleo, nós temos os cromossomos. E esses cromossomos são feitos de DNA. E esse DNA é feito de 3 estruturas básicas, como a gente vai ver, que é fosfato, grupo fosfato, bases nitrogenadas, e também nós temos o açúcar pentose, como a gente vai ver aqui na próxima, daqui a pouco, na outra imagem, tá? Então, dentro disso, nono ano, o que seria a hereditariedade? Nada mais é do que o conjunto de fenômenos que permite o quê? A transmissão de caracteres hereditários. É uma informação genética que passa de geração em geração, tá? E é a principal molécula do nosso corpo e que vai ser a molécula responsável por essa informação genética é o chamado DNA, que é uma sigla para ácido desoxirribonucleico, tá? Então, esse DNA vai ser formado de bases nitrogenadas, de um grupo fosfato e de um açúcar pentose. Então, eles formam cadeias chamadas de nucleotídeos. Esses nucleotídeos se ligam uns aos outros, formando cadeias que se enrolam em hélice, como está mostrado aqui, ó, uma dupla hélice, tá? E essas bases se ligam, pessoal, por complementariedade. Como assim? Adenina com timina, guanina com citosina. E essas cadeias têm sentidos com formação opostos, né? Como assim, professor? Quer dizer que, ó, uma está indo nesse sentido e a outra nesse sentido. Vocês vão entender isso melhor depois, tá? E aqui nós temos nessa imagem de baixo a formação de um nucleotídeo, que é um grupo fosfato, um açúcar pentose e uma base nitrogenada. Beleza? Pessoal, dentro disso, o que é então um cariótipo? O cariótipo nada mais é do que o conjunto de cromossomos característico de cada espécie e que se mantém constante em todas as células da mesma espécie, com exceção de alterações cromossômicas. Lembrem que a gente tem alterações cromossômicas que vão alterar o número de cromossomos ou algumas regiões deles, e isso pode gerar doenças, como a síndrome de Down, síndrome de Turner, que a gente viu na sala de aula também, viu? O nosso cariótipo humano aqui, nono ano, ó, ele é formado por 23 pares de cromossomos, sendo, nós temos aqui 22 pares de cromossomos autossômicos, que são esses aqui, que são os cromossomos que não estão ligados à definição do sexo, né, do indivíduo, e nós temos aqui um par de cromossomos sexuais. Então, por exemplo, nesse cariótipo aqui, ó, que eu estou passando um risco aqui agora, esse aqui, ó, que eu estou pintando, ele é XX,
Se ele é XX, então é um indivíduo do sexo feminino. E esse daqui, ó, ele é XY. Então, se ele é XY, é um indivíduo do sexo masculino. Aqui, feminino, tá, pessoal? XX é feminino. XY, masculino, tá? Então, repetindo, porque para não errar, tá? XX, feminino. XY, masculino, tá? Pessoal, exemplo. Quando os óvulos, então, que as mulheres produzem, eles são só X, né? Só pode ser X. Já o espermatozoide, ou ele é X ou ele é Y. Se um espermatozoide X fecunda um óvulo X, eu tenho uma menina. Se um espermatozoide Y fecunda um óvulo, eu vou ter menino. Então, dentro desse quadro aqui, eu vou ter o quê? 50% de chance de nascer um menino e 50% de chance de nascer uma menina, tá? Probabilidade de 1/2 para cada sexo, que a gente fala. 1/2 é metade, é 50%. Então, aqui é o que eu falei para vocês, ó, nascem meninas quando um espermatozoide X fecunda o óvulo. Quando o espermatozoide Y fecunda o óvulo, nascem meninos. Beleza? Dentro disso, nono ano, nós vamos ter um quadro que foi desenvolvido por Mendel, tá? E foi desenvolvido por Mendel, não. Mendel teve uma contribuição muito importante para esse cara aqui, ó, o Pinet, desenvolver um diagrama onde ele representa os gametas que vão ser utilizados numa geração. Por exemplo, aqui eu tenho Vzinho, Vzinho, Vzão, Vzão. Tá? Então, numa das entradas, a constituição genética dos tipos de gametas possíveis de um progenitor e na outra do outro progenitor. Como assim, professor? Antes disso, imagina comigo o seguinte, ó. Aqui eu tenho os tipos de gametas que a fêmea pode produzir, o sexo feminino, nesse caso aqui, né, de uma planta, e aqui os gametas masculinos, tá? E aí, conforme a combinação dessas diferentes letras, eu vou ter características físicas diferentes. Por exemplo, aqui eu reparo que todas as flores que vão ter Pzão, o P maiúsculo, elas vão ser roxas, ó. Essa daqui e essa daqui. E essa daqui, que é esse com esse, é Pzinho, Pzinho. Então, ela vai ser branca, recessiva que a gente fala, tá? Então, isso serve para a gente visualizar como vão ser as características da geração que vai ser formada por gametas diferentes. Então, Mendel, qual foi a importância de Mendel no nono ano? O Mendel, os primeiros estudos sobre hereditariedade foram feitos com plantas de ervilhas. Foi feito por ele aqui, ó, esse cara aqui. Então, ele pegou, por exemplo, uma planta produtora de sementes amarelas, que é uma linhagem pura aqui, ó, e cruzou isso com uma planta produtora de sementes verdes. E aí ele percebeu que a primeira geração, que nós chamamos de F1, todas as plantas nasceram de sementes amarelas. E aí o que ele fez? Ele achou isso engraçado. Ele falou, então eu vou pegar a planta produtora de semente amarela e vou cruzar com ela mesmo e ver o que dá. Quando ele fez a autofecundação, nasceu uma planta produtora de sementes amarelas e uma planta produtora de sementes verdes. E aí, o que ele fez? Ele chegou ao conceito de genótipo, né? Que é um conjunto de genes que um organismo herdou dos seus progenitores. Ele não usava esse termo, mas ele que deu origem a esse termo através de seus estudos, né? Então, o genótipo aqui, ó, ele é o conjunto de genes que um organismo herdou dos seus progenitores, metade do pai e metade da mãe, né? E o fenótipo é o conjunto das características observáveis, externas. Então, por exemplo, o funcionamento do seu corpo, a sua cor de pele, o seu cabelo, tudo isso é fenótipo. E aí, um outro conceito que a gente vai ter nessa situação é gene dominante, que vai ser representado por letra maiúscula. É aquele que, estando presente, ele se manifesta. Eu posso chamar de qualquer letra, pessoal. Eu coloquei P aqui, mas poderia ser um S, um R. E nós temos o gene recessivo, que vai ser representado por uma letra minúscula, tá? Ele só se manifesta quando ele está presente em dose dupla, ou seja, 2 pezinhos, pezinho, tá? Esse exercício aqui, pessoal, a gente vai fazer na próxima aula, tá? Eu peço que vocês tentem fazer ele em casa, dentro
do que vocês já viram e também consultando o livro, aquele capítulo que a gente já estudou, e eu vou corrigir esse exercício na próxima aula, tá bom? Nós temos a resolução dele aqui para frente, mas eu quero que vocês tentem fazer, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção de vocês. Dúvidas, tirem lá pelo GR8, tá? Coloquem lá no fórum da turma de vocês sobre essa nossa nova aula de hoje. Na semana que vem, nós daremos mais detalhes sobre essa parte de como construir o quadro aqui, tá bom? Esse quadro aqui, ó, nós chamamos de quadro de Pini, tá? Fiquem tranquilos que hoje foi para dar uma introdução a esse conceito. Um abraço.